Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma análise de fechamento, pregão desta segunda-feira, dia 28 de março. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV Invest e estou aqui mais uma vez para comentar aí sobre o fechamento de mercado no dia de hoje. Ibovespa aí apresentando queda de 0,28%, tem alguns ativos aqui em leilão, a gente vai falar mais detalhadamente depois da vinheta. Antes disso, pessoal, gostaria de informar mais uma vez que as inscrições para o curso, Operar Vendido aqui, já se encerraram, mini curso, a Masterclass, já se encerraram, tá? Eu havia mencionado aí que as inscrições seriam limitadas, então tá rolando uma lista de espera, já tem um pessoal lá, então se tiver uma demanda maior, a gente abre uma segunda turma aí para este mini curso, tá? Então fica aqui o convite para você que tem interesse, já perdeu aí essa possível primeira turma, essa primeira turma, né? Poder se inscrever numa possível segunda turma, tá? Então tá aqui o QR Code, pode deixar lá o teu nome na lista de espera. Vou rodar aqui a vinheta, peço gentilmente aí que você já deixe o seu like, seu joinha nesta análise. Ibovespa aí na tela, pessoal, esses serão os ativos abordados, hein? Ibov, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale 3, ABCB4, TOTS 3, BR Foods, BBDC4, VEG 3, Marfrig, Ambev, NVDC34 e eu trouxe aqui também Hash 11 para a gente analisar aí. Então é o ETF aí que replica o movimento de algumas criptomoedas, criptoativos. Então tá aí na tela para vocês, a gente vai comentar cada um desses papéis, desses ativos, né? Deixa eu só tirar aqui na tela. Então, começando pelo próprio Ibov, hein? Na sexta-feira deixou um candle de indefinição aqui, o famoso doji, né? Onde o fechamento é basicamente ali na abertura, então tem aqui só esse leve aqui corpo, né? E pavio para cima, pavio para baixo, então o famoso aí doji, né? Onde demonstra indefinição do mercado naquele dia em questão. E no dia de hoje o que aconteceu, Kaique? No dia de hoje tivemos uma nova sinalização de correção, um sinal de topo, tá, pessoal? Então depois de 8 dias consecutivos aqui de alta, finalmente o Ibovespa apresentou um sinal de correção. Mas vejam que apresentou o sinal, chegou a cair aqui, né, ali próximo de 1%, né, 0,9% de queda, mas fechou um pouquinho menos, né, com 0,28%, como eu havia mencionado. Ainda tem alguns papéis aí em leilão, mas próximo de fechar, né, aí no 0,28% realmente. E voltando aqui para fechar acima da mínima do candle de sexta-feira. Então, mesmo oscilando abaixo aqui, não apresenta tanta força aí na ponta vendedora. Isso significa que não vai corrigir mais, Kaique? Não. O sinal de correção foi apresentado. Isso significa que essa correção ela pode acontecer aqui de maneira mais fraca. E é isso que a gente aguarda, inclusive, né? Que venha de maneira mais fraca, que teste a região da média móvel e na sequência volte a apresentar um novo sinal de alta. Mesmo que ela dure um pouquinho mais, pode vir ainda testar também esse nível de preço um pouco mais abaixo, essa região aqui de fechamento de topo nos 115.165 pontos, até a máxima ali nos 116.000, né, arredondando basicamente, que é próximo aqui também da região da média móvel neste momento, tá? Então, inicia a correção e super bem-vinda de maneira fraca. Então, ficar atento aí aos próximos dias pode gerar entrada aí em ativos, né, que fazem parte aí da composição do índice. Então, por conta desse movimento mais esticado, a maior parte dos ativos que compõem o índice também estão bem esticados, né? Então, vale ficar de olho aí, porque pode gerar oportunidade de entrada no decorrer da semana, tá? Falando aqui agora do mini índice, no dia de hoje, até o momento, queda de 0,15%, também teve aqui a perda da mínima do pregão de sexta-feira, voltando aqui para fechar aí acima dessa perda de mínima, né? Então já demonstrando fraqueza para dar sequência no movimento da correção. Olha só na abertura, né? Abre aqui dentro de um leve gap de alta, batendo na resistência e aí pancada aqui para baixo, testa a região de suporte e apresenta aqui um repique, né? Gera um sinal de fundo, dá continuidade, volta a apresentar um novo sinal de topo aqui, falha no sinal de topo e dá sequência no movimento. Testa a região de resistência mais uma vez, né, que era o antigo suporte, essa lateralização aqui na faixa aí dos 119.600 pontos, né? E agora tenta se manter aqui acima da média móvel de 13 períodos. O fato é que
Perdão, lá no gráfico de 10 minutos, já começa a demonstrar aí fraqueza para dar sequência nesse movimento de alta, tá? Então se amanhã abrir aí perdendo a região da média móvel, dá para olhar para a ponta vendedora tentando pegar um recuo aí do índice até esses níveis mais abaixo aqui de suporte, né? Como por exemplo ali, desde o fechamento desse fundo, no 119,090, até um pouquinho mais abaixo aí no 119,030, né? Então muito próximo aqui, né? Então já abro aqui perdendo o nível de suporte, pode aí dar sequência nesse movimento de baixa, vir testar essa região. Deu sequência aí no movimento, perdeu não só essa mínima desse fundo, mas também desse outro fundo. Qualquer novo sinal baixista, apoiado pela região da média móvel, por uma nova resistência, foco na ponta vendedora. Que fundo que é esse aí, Kaique, que você mencionou? A região do 118,810, tá? E para compra, Kaique? Para compra, qualquer sinal de alta, né? Abrir aí dentro de um gap de alta, recuou, fechou o gap, gerou sinal de fundo em cima aqui do suporte, foco na ponta compradora. Ou ainda abre aqui, fica de maneira mais lateral, testa a região da média móvel e confirma um pivô de alta. Também seria uma segunda possibilidade na ponta compradora. Então, precisa não perder a média e melhor ainda se abrir dentro do gap de alta e gerar o sinal de alta aqui em cima, tá? Quais seriam os níveis de resistência pela frente se gerar esse sinal de alta, Kaique? Se abre aqui embaixo, o primeiro nível já seria esse topo, realmente, no 119,680. Depois tem basicamente aqui no 119,854 e por fim lá nos 120 mil pontos, tá? Então essa região um pouco mais acima aqui, tá? Então ficar de olho aí nessas possíveis aberturas aí do mini índice, mas reforçando, né? Ó, como apresentou um sinal de correção aqui, vale ficar atento lá se não gera alguma sinalização mais negativa, né? Então pede aqui pelo gráfico de 60 minutos, tenta pegar mais uma vez aí até a região do fundo aqui, né? Então gera um sinal de topo descendente aqui, perdendo 119,355, tentando pegar algo até o 118,735. Falando do dólar, no dia de hoje, alta de 0,46%, ainda dentro de um movimento de baixa, máximas aqui descendentes. Então o índice que gerou sinal de correção, né, o mini índice que gerou sinal de correção, aqui não teve sinal de repique, né, sinal de alta no caso. Não teve a superação da máxima de um candle anterior. Então continua apresentando fraqueza aqui o dólar. Gráfico de 60 minutos. Abre gerando sinalização de fundo, dá sequência no movimento, testa um nível de resistência de fundo anterior e apresenta um novo movimento de baixa. Amanhã apresentou aqui uma abertura gerando um novo sinal de fundo ascendente, abre possibilidade de compra tentando pegar aí um movimento de alta até a direção aí do topo nos 4.813 e até a máxima ali nos 4.825, tá? Então abre aqui gerando essa sinalização, abre possibilidade de compra tentando pegar algo nesse sentido. Abriu dentro de um gap de alta, qualquer sinal de alta lá pelo gráfico de 10 ou de 15 minutos, testando aí o fechamento, né, ou ainda fechando o gap, foco na ponta compradora também. Melhor ainda se já abrir aqui superando essa máxima desse último topo aí nos 4.825 que eu mencionei, né? Qualquer sinal de alta depois de romper aqui esse topo, abre possibilidade de compra, porque a gente confirma aqui um novo pivô de alta pelo gráfico de 60 minutos do dólar, volta a gerar novo sinal de alta lá do gráfico diário, que seria um sinalzinho de fundo, né? E o que seria para venda, Kaique? Basicamente, se a gente pede aqui essa região, então esse fundo, essa mínima aqui, nos 4.763, foco na ponta vendedora aí, tentando primeiramente pegar até a região do fundo, nos 4.751 e até a mínima desse fundo, nos 4.738. Então pegar aqui um movimento de baixa em direção aqui a esses níveis de preço, colocando lá no gráfico de 10 minutos, seria perder aqui a mínima deste fundo que foi apresentado, confirmando o que? Um novo pivô de baixa. Então eu abro a venda no candle que confirma o pivô e o stop aqui acima da máxima dele, tentando pegar a continuidade deste movimento, tá? Seria algo nesse sentido. E a compra basicamente gera o sinal de fundo que eu falei lá do gráfico de 60. Então eu abro aqui dentro do gap de alta, gera o sinal de fundo ascendente acima da média móvel, já seria uma possibilidade. Ou a segunda um pouquinho mais arriscada seria a compra nesse sinal de fundo, stop curtinho aqui embaixo, tentando pegar aí o movimento até os 4.800, né? Então basicamente essa região aqui de resistência mais relevante aí. Tá? Então vale a pena ficar de olho aí também nas possíveis aberturas do dólar. Falando agora da Petrobras, no dia de hoje, queda de 2,17%, mas chegou a apresentar uma queda bem mais forte, né? Durante a sessão, chegou aí a cair 4% no dia de hoje. E o fato é que, para quem acompanha aí o fechamento, acompanha o radar do mercado, eu comentava, né, que essa região dos R$32 aí ainda era uma região de resistência, mesmo confirmando o fechamento aqui acima, ainda era um nível importante de preço aí, né? No dia de hoje,
confirmando aqui um novo sinal de topo descendente, né? Então sinalização negativa a favor da tendência de baixa, o que pode dar sequência aqui nesse movimento. Que se gerar um novo sinal de fundo aqui ascendente, abre possibilidade de compra? Para um perfil mais arrojado, abre, tá? Por quê? Porque pode voltar a gerar um novo sinal de alta lá do gráfico semanal, tá? Então a gente abre aqui uma nova sinalização de superação de máxima, mas precisaria realmente ter um perfil mais arrojado. E quais seriam alguns detalhes? Não perdemos, por exemplo, essa mínima aqui do dia de hoje, aí nos 30,98. Então apresenta aqui continuidade desse movimento sem perder essa mínima e gera um sinal de alta. Isso aqui seria algo relevante, aí tentando pegar um novo movimento, a confirmação aqui da reversão desse topo, né? Seria algo interessante. Inclusive perguntaram lá no radar hoje, né? Se a gente pega aqui a retração de Fibonacci desse último movimento de alta, bateu hoje exatamente ali nos 50%, né? A região dos R$31. Tá? Então, para quem acredita aí na alta da Petrobras, vale ficar de olho aqui num sinal de alta, mas sem perder aqui essa mínima conforme mencionado. Por hora, não vejo motivo de entrada aí. Tá? E para quem estava comprado no curto prazo, essa perda aqui de mínima foi mais um sinal de saída aí no dia de hoje. Falando da Vale, alta de 0,12%, se sustentando acima da média móvel mais uma vez, mas chegou a apresentar aí queda de 1,7%, né? Inclusive chegou até a estopar para quem abriu compra aqui e colocou stop na volatilidade ali nos 94,07, né? Então, saída aqui para quem estava comprado. E agora tem que ficar de olho aí, tá, pessoal? Se voltar a gerar um sinalzinho de alta. Qual é o ponto negativo aqui? Já teve um sinal de fundo e não andou. E no dia de hoje perdeu a mínima da semana anterior também, tá? Então perdeu aqui a mínima da semana anterior. Esses dois candles aqui estão errados, tá? Infelizmente aí o Profit não arruma. Já solicitei, mas eles não arrumaram até agora. Mas perdeu aqui a mínima da semana anterior, tá? Então pode não dar sequência de maneira relevante aqui, caso gere alguma sinalização positiva aí, tá? Então, o que você está querendo dizer, Kaique? Eu estou querendo dizer é que pode ficar enrolado aqui a Vale nos próximos dias de novo, tá? Ficar dentro aí basicamente de a formação de um triângulo. A gente pode ter aqui a Vale um pouquinho mais enrolada. Pelo gráfico mensal, a gente colocar aqui, né, um candle de definição. Então a gente ainda tem essa semana aí mais enrolada para iniciar o mês de abril aí podendo dar sequência no movimento de alta, tá? Então, basicamente aí daria para aguardar, né, uma sinalização mais interessante. Se rompe aqui esse último topo, aí seria interessante para entrar, né, na ponta compradora, stop abaixo da mínima do candle que realizar esse rompimento, 99,43, tentando uma possível continuidade aqui do movimento, tá? Mas teria que aguardar e verificar como é que vai ser ali aquele rompimento do topo. Se vai ser fraco, né, um movimento de alta, ou se vai ser relevante no sentido de apenas um, ou ainda faz um forte, no segundo já rompe, tudo isso daqui. Então teria que avaliar aí como seria esse rompimento também. Falando agora de ABCB4, no dia de hoje apresentando excelente alta de 2,23% e foi uma recomendação de swing trade enviada lá dentro do aplicativo DV Invest nessa superação de máxima, gerando novo sinal de fundo ascendente depois de testar a região da média móvel. Então abrimos compra aqui nesse papel, né, ao superar aqui esta máxima, já abriu aí já superou aqui a máxima e confirmou um novo pivô de alta, porque superou ali o topo anterior. Então, expectativa bem positiva aí de poder dar continuidade neste movimento em direção ao nosso objetivo. Temos em aberto ainda TOTS 3, que no dia de hoje subiu 1%, continua aqui dentro de um movimento mais lateral depois dessa perda de mínima, mas com viés mais positivo aí de poder ter algo mais para cima também. Gráfico semanal ainda segue bem alinhado aqui para cima. E temos também uma compra em BR Foods, que foi aberta no dia de hoje, nesta superação de máxima, subindo aí 2,29%, então gerando aqui nova sinalização de fundo, aumentando a probabilidade de poder dar sequência nesse movimento aí também. Então abrimos posição aqui neste papel na ponta compradora, tentando pegar a continuidade do movimento aí que já vem sendo apresentado, né, aqui no curto prazo, mesmo que de maneira um pouco mais fraca, mas já vem sendo apresentado e segue aí bem alinhado para cima, né, pelo menos no curtíssimo prazo aqui, tá? Falando agora de BBDC4, no dia de hoje apresentando queda de 0,49%, perdendo aqui a mínima do candle anterior, perdendo a mínima lá de sexta-feira, gerando novo sinal de baixa. E olha lá o que aconteceu aqui hoje também. Teve aqui o fechamento do gap, tá? Então se a gente pegar a máxima 22,43, a mínima aqui 22,43, então fechou aqui o gap exatamente aí
nos 22,43 no dia de hoje. Então foi lá, abriu bem próximo, bateu, fechou o gap e iniciou a correção aqui na perda de mínima. Vale ficar de olho aí nos próximos dias, pessoal, para quem está interessado em compra aqui em BBDC4. Corrigiu, testou a média, gerou sinal de alta, possibilidade de compra. Corrigiu um pouco mais forte no preço, testou a média, gerou sinal de alta, possibilidade de compra mais uma vez. Semanal, muito bem alinhado aí para cima. Quem está comprado no médio prazo pode seguir posicionado aí. Falando agora de VEG3, no dia de hoje, alta de 2,29%, depois de uma lateralização, confirma um rompimento não só com a superação de máxima, mas também a confirmação de um fechamento aqui acima, abrindo possibilidade de compra de swing trade e também lá no gráfico semanal, uma compra aqui, né, de médio prazo, tá? Então tentando pegar a continuidade do movimento até essa região de topo ali nos 35,80. Vale posicionar um stop aqui embaixo da mínima da semana passada nos 31,98. Então, abrindo aí possibilidade de compra tanto de swing trade quanto de médio prazo aí do papel. Falando também de Marfrig, que se destacou muito bem na sessão de hoje, subindo 4%. E eu destaquei ela no radar do mercado, foi uma pergunta, né, que fizeram na realidade, se abria a possibilidade de compra de um swing trade, né? Aí eu falei, olha, o stop aqui não é de chamar a atenção, né? Porque olha o tamanho do meu stop aqui. Então eu teria aí basicamente, né, se eu abrisse ali naquela superação de máxima, um stop de 4,89%, né? Então é um stop grande aí. Mas qual é o ponto positivo aqui? Depois de testar a região de suporte aqui anterior, são vários fundos anteriores, eu tenho um forte candle de baixa, né, testando esse nível de suporte, e na sequência eu tenho um forte candle de alta devolvendo aí, com candle cheio também, né, de alta. Então isso é bem relevante, de poder ter algo mais para cima aqui nos próximos dias, tá? Então se alguém se arriscou aqui nessa superação de máximo, stop aqui embaixo, né, já pode até reposicionar para baixo da mínima do dia de hoje, aí nos 20,18, tá? Tentando pegar a continuidade deste movimento. Só recomendo aí, se quem não entrou, quiser entrar mesmo assim, diminuir um pouco a mão, né? Porque o stop ainda assim permanece bem grande, né? Eu tenho aqui até a mínima de hoje 4%, para o meu topo ali próximo do 7, né? Uma relação de 1,5, né? 1 para 1,5 aí, tá? Então assim, só diminuir um pouquinho a mão aí, tá? Esse seria realmente o único ponto positivo aí, né? Devolver com forte candle de alta também. Falando agora de Ambev, hein? Essa daqui foi bonitinha hoje, 2,93%, abre dentro de um gap de alta, volta aqui, tenta fechar o gap, não tem força suficiente para fechar o gap, a ponta vendedora, e já dá sequência no movimento, né? Que já vinha sendo apresentado, corrigiu até a média, testou, gerou sinalzinho de fundo ascendente, confirmação de pivô de alta também, e possibilidade aí de voltar para dentro daquela lateralização, tá? Então possibilidade aí de voltar lá para a região dos R$15,30. A Samantha até perguntou hoje lá no radar do mercado. Peço desculpa, Samantha, se você estiver assistindo aí. Eu li seu comentário, mas não deu tempo ali de falar, tá? Eu vi que você queria comprar de swing trade. Se você abriu essa compra, show de bola, tá? Já pode reposicionar o stop para baixo da mínima aqui de hoje. Então tirar de baixo do fundo, né? E colocar aqui abaixo dos 14,38, tentando pegar a continuidade do movimento até onde eu mencionei, né? Que vai ali desde os R$15,30 até os R$15,40, sendo mais otimista ali a máxima dessa lateralização nos 15,66, tá? Mas alinhou, pode dar sequência nesse movimento, gráfico semanal fugindo aqui de resistências muito importantes, né? Então, fugindo aqui desse fundo, tem fundo aqui atrás, tem outro fundo aqui também. Então, dando sequência aí de maneira relevante, né? Além de voltar aí para cima da região da média móvel, tá? Então, para quem abriu compra de curto prazo, tá muito bonitinho aí, tá bem alinhado. Falando aqui de NVIDIA, nossa primeira BDR do dia de hoje, primeira e única, né? Apresentando alta de 3,2% no dia de hoje. Teve aqui uma sinalização de entrada na semana passada, tá? Então hoje está dentro do terceiro candle aí da operação. E o que eu gostaria de destacar na realidade é pelo gráfico semanal, tá? Depois de um forte candle de alta, gerando sinal de fundo, a gente tem um candle de indefinição em cima da média móvel. Esse daqui a maior probabilidade é de ser de alta também. Então eu ficaria de olho, numa compra na superação desta máxima aqui. Então, superação na máxima dos R$28,55, com stop abaixo ali da mínima dele mesmo também, nos R$25,90. Então, eu compro nesse rompimento, posiciono meu stop aqui embaixo e tento pegar aí algum repique de alta aqui pelo gráfico semanal. Então, vale a pena ficar de olho aqui nessa superação de máxima aí nos próximos dias, tá? Seria superar a máxima desse grande candle de alta aqui, tá? Vale a pena ficar de olho.
E por fim temos aqui Hash 11, subiu no dia de hoje 8,23%. Para quem não sabe, Hash 11 aí é um ETF que replica aí o desempenho de algumas criptomoedas como o Bitcoin, né, como o Ethereum, tá? Então ele replica aí o desempenho de algumas moedas aqui dentro desse índice, desse ETF, tá? E no dia de hoje apresentou boa valorização aí de 8,23%. Já vinha apresentando aqui um movimento um pouquinho fraco, né, na ponta compradora aí, né, tentando reverter tendência, mas no dia de hoje aí foi relevante, apresentou um gap de alta, voltou para cima ali da região da média móvel do gráfico semanal, olha lá, né, e pode tentar dar sequência aqui nesse movimento de alta nos próximos dias também, tá? Então assim, para quem está de olho aí ou está posicionado neste ativo, vale a pena continuar posicionado, tá? Iniciou bem aqui a saída aqui desta resistência, né? Então um gap de fuga aí sendo apresentado no dia de hoje, podendo dar continuidade aí nos próximos dias, tá? Para quem está interessado em compra, vale a pena aguardar aí a continuidade deste movimento, seguido de uma correção, possibilitando uma oportunidade de entrada, tá? E para quem gosta aí de se arriscar um pouquinho mais, e aí quando eu falo de se arriscar é de realmente tomar risco por conta da alta volatilidade que esses ativos trazem, né? E aí no caso a gente diminui esse risco alocando menos capital também. Existe aqui a nossa carteira de criptoativos dentro da DV Invest, tá? Então tem a DV Cripto, que hoje é tocada pelo nosso analista Lucas Moraes, tá? Que está indo muito bem, inclusive, tá acima do benchmark, que é o Hash 11. Então, para quem tem interesse em criptomoedas, nós temos também dentro da DV Invest uma carteira de criptos, tá? Então, fica aí o convite para vocês baixarem o aplicativo, né? Pode testar por 14 dias gratuitos aí para quem nunca realizou o teste e conhecer um pouquinho aí da nossa carteira. Inclusive, ontem à noite, domingo, às 9 horas da noite, foi liberada mais uma carteira para essa semana, essa carteira semanal. Então, foi liberada ontem, vale a pena ficar de olho aí nela, né? E acompanhar aí nas próximas semanas, continuar acompanhando aí por tempo indeterminado. Enfim, fica aqui o convite para conhecer o nosso trabalho, a nossa carteira e o trabalho aí do Lucas Moraes. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui no dia de hoje. Agradeço aí pela atenção de todos vocês. Não esqueçam, esqueci de comentar no começo, né? Mas deixem aí qual é a BDR e o banco que vocês gostariam que eu analisasse no fechamento de amanhã, tá bom? Pode deixar aí nos comentários mesmo que eu trago para vocês amanhã. Um grande abraço, pessoal, e até mais. Uma excelente semana para todos, hein? Um abraço.